Graça e paz, queridos. Eu queria falar com você sobre pessoas ou personagens importantes na história da Bíblia. A nossa ideia é que seja uma ferramenta de edificação para conhecermos personalidades bíblicas, tanto quanto relembrarmos pessoas que ao longo do tempo fizeram parte da história, do propósito da história de Deus. O personagem no dia de hoje é Adão, o primeiro homem. Qual a característica mais marcante de Adão? A inocência. Qual a conquista mais marcante de Adão? Ele foi o primeiro ser humano. Viveu 930 anos desde o início da história registrada. A palavra Adão vem do significado de humanidade. A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essas famosas palavras que abrem a Escritura diante de nós e apontam para o início de toda a criação e apontam para Adão, nosso cabeça e o princípio de toda a humanidade. Nele, todos possuem o privilégio de terem sido criados à imagem de Deus. Com ele, aprendemos qual era a ideia do plano original do Criador para toda a humanidade. Um relacionamento perfeito com Deus. Infelizmente, Adão e sua esposa, Eva, tomaram uma decisão que levou a raça humana a um caminho de pecado, miséria e morte. Contudo, Deus não deixou a humanidade sem esperança. E o nome dessa esperança? Jesus. Adão é criado à própria imagem de Deus, é o que diz Gênesis 1, 26, 27. O homem, como coroa da criação, foi feito para usufruir de um relacionamento exclusivo e pessoal com seu Criador. Diferente do resto da criação. Adão seria como Deus no que se refere a possuir razão, vontade, intelecto e emoções. Do lado moral, ele refletiria o Criador em bondade e pureza, ou seja, seria o homem perfeito. Contudo, como um ser criado, Adão também poderia achar-se suscetível à tentação. Em Gênesis 1, 27 e 28, Adão recebe domínio. Adão tinha a mente ideal para tomar decisões acertadas, um ambiente para lavrar e guardar, e um Deus perfeito, que lhe dava liberdade para exercer a sua liderança. Adão recebeu de Deus uma ajudadora. Adão precisa de alguém para complementá-lo. Então Deus, agradavelmente, lhe dá uma companheira. Eles devem preencher um ao outro e juntos totalizar mais do que duas vidas isoladas. Precisam ser a equipe perfeita. Eva, como o homem era suscetível à tentação, é abordada, tentada e enganada por Satanás. Desobedece a Deus e pede a Adão, seu marido, que também coma o fruto proibido, e ele o faz com total conhecimento de que sua atitude é errada. É o que diz 1 Timóteo 2,14. Eles desobedecem à palavra revelada de Deus e, acreditando nas mentiras do diabo, colocam sua própria vontade acima da vontade de Deus. O pecado entra na raça humana com todas as suas terríveis consequências, incluindo vergonha, rompimento da íntima e perfeita comunhão com Deus e uma imediata morte espiritual. Dissensão no relacionamento conjugal, quando sua unidade decaiu em acusação. Foi a mulher que o Senhor me deu. Dissensão no relacionamento de Adão com Deus, quando ele escolhe, em Gênesis 3,12, culpar o Criador. Sofrimento, fadiga, dor e inevitável morte física. As lições que Adão nos deixa
é que ali Deus expressou sua vontade objetiva e clara a Ele. E hoje, Ele, Deus, nos fala com a mesma objetividade e a mesma clareza por meio de sua palavra. Deus comunica sua vontade. O Senhor deu a Adão um limite, mas este escolheu desobedecer e fazer as coisas do próprio jeito. Hoje, eu e você podemos evitar remorsos, tristezas e angústias, buscando ajustar a nossa vida a fazer as coisas do jeito divino, do modo de Deus. Deus comunica sua palavra através das Escrituras. É claro, é latente, é óbvio que Deus se comunicou com Adão de forma diferente da que usa para com seu povo hoje, quando revela sua vontade pela Bíblia, que tem tudo aquilo que eu e você precisamos para a vida. É o que Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 3. Deus comunica o caminho da salvação. Pecado e morte começaram no jardim do Éden. Ainda no mesmo jardim, Deus deu a esperança de que viria alguém para derrotar o poder do pecado. Milhares de anos depois, em outro jardim, no Getsêmani, Cristo, o último Adão, voluntariamente se entregou e foi até a cruz pelos pecadores, libertando-nos do jugo da morte espiritual. Eis aqui agora o dia da salvação, diz Paulo. A queda é o momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Criador e caíram de uma posição justa diante de um Deus santo. Tal atitude trouxe para a vida de cada pessoa pecado, qual é parte da nossa natureza e reside em nós. Isso significa que cada ser humano herdou os efeitos do pecado de Adão, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A graça de Deus procurou por Adão, lhe prometeu um Salvador. A graça de Deus vestiu Adão e sua esposa. A graça de Deus retirou-o do jardim e supriu todas as suas necessidades físicas e está à nossa disposição para fazer o mesmo conosco. O mesmo homem que pecou encontrou a graça de Deus. Eu e você também somos alvos dessa mesma graça. Que o Senhor te abençoe, que possamos aprender com esse Pai da humanidade o que não devemos fazer, mas que nós possamos também nesse tempo entender que o Espírito nos conduz a celebrarmos, a desfrutarmos da graça de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.